Fala aí, investidores, beleza? Bruno Cataoca por aqui, e no vídeo de hoje a gente vai tirar limpo se realmente vale a pena investir em dividendos ou não, tá? E a razão de eu estar gravando esse vídeo para vocês aqui é o questionamento que um amigo meu fez esses dias, tá? A respeito de investir em dividendos, tá? A razão foi a seguinte: ele começou a investir agora na Bolsa de Valores, faz pouco tempo, né? Cerca de um ano mais ou menos, né? E eu falei para ele assim, pô, acho que você podia incluir algumas ações de dividendos, né? Boas pagadoras de dividendos na sua carteira, porque eu não vi nenhuma. Ele falou, não, mas espera aí, não vale a pena para mim agora, Bruno, porque eu acabei de começar, o que eu quero é fazer o patrimônio crescer o mais rápido possível. E eu sei que empresas que pagam bons dividendos, o preço da ação não cresce rápido, demora, né? Enquanto que ações que não pagam dividendos ou que pagam poucos dividendos, olha o preço dessas ações aqui. E realmente, né, ele mostrou ações de crescimento, né, que quase não pagam dividendos, mas que o preço da ação tende a subir muito, que subiu muito nos últimos 1, 2, 3 anos aí atrás, né? Então, para tirar isso a limpo, para ver se realmente ele tem razão ou não, eu resolvi gravar esse vídeo para que você veja se realmente vale a pena ou não investir em dividendos, principalmente, né, para quem está começando agora ou para quem está em fase aí de acumulação de patrimônio e quer saber como rentabilizar melhor o seu dinheiro para daí algum dia viver de renda passiva. Então olha só, gente, se você achou interessante esse tema, se você tem essa dúvida, tem essa mesma dúvida que um amigo e não sabe a resposta, então eu peço que você clique aqui no joinha para ajudar o canal a crescer, né, gente? Porque olha só, estou entregando tudo isso aqui de graça e eu estou fazendo justamente porque eu tive essa dúvida no começo e eu mesmo queria ter assistido um conteúdo como esse. Ah, e outra coisa, se você souber de algum amigo ou parente ou amiga que possa se beneficiar dessa informação, já compartilha com essa pessoa. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal clicando aqui do lado ou aqui abaixo, sempre ativando o sininho lá das notificações para receber os avisos dos próximos vídeos que eu for subindo aqui. E já me conta aqui nos comentários se você gosta de ações que pagam dividendos, se você já investe em dividendos ou se você é um investidor que prefere, assim como meu amigo, investir em ações de crescimento. Tá? Então olha só, gente, vamos lá, vamos tirar tudo isso a limpo aqui hoje, tá? Com provas irrefutáveis, baseadas em fatos reais, tá? E para que ninguém aqui tenha dúvida do que vale mais a pena, tá bom? Mas antes, vamos lá, né? Vamos aqui colocar aqui o que é investir em dividendos. Investir em dividendos nada mais é do que investir em ações daquelas empresas que têm fama de serem boas pagadoras de dividendos, ou seja, empresas que têm ações na bolsa, que pegam a maior parte do seu lucro e distribuem para os seus acionistas em forma de dividendos, né? Isso é investir em dividendos. Enquanto que ações de crescimento são ações diferentes, são aquelas ações de empresas que pegam a maior parte do lucro e reinvestem no crescimento do próprio negócio, ao invés de distribuir dividendos para o acionista, tá? Então, ações de crescimento é meio que o oposto das ações boas pagadoras de dividendos, tá? Mas para ficar mais claro ainda, para que você entenda, né, qual o motivo dessa dicotomia aí, vamos explicar quais são as vantagens e desvantagens de cada um desses tipos de ações, tá bom? Então, vamos começar aqui com as ações que são boas pagadoras de dividendos, tá? Quais são as vantagens das pagadoras de dividendos? Bom, primeiro que como essa empresa distribui a maior parte do seu lucro para os acionistas, então ela tem que ser uma ação de uma empresa muito boa, de uma empresa com excelentes fundamentos, ou seja, tem que ser uma empresa que já esteja bem estabelecida no seu mercado, que já saiba fazer muito dinheiro com o seu negócio próprio e que seja uma forte geradora de caixa, né? Porque para distribuir 70, 80, 90% do seu lucro líquido do ano para os acionistas, ela tem que saber o que está fazendo, ela tem que ter uma saúde financeira muito boa. Lógico que nem todas as boas pagadoras de dividendos vão ser assim, é preciso que você saiba analisar se uma boa pagadora de dividendos é realmente uma empresa com bons fundamentos, tá? Outra grande vantagem é que essas ações elas são defensivas, ou seja, quando estoura uma grande crise, como por exemplo do coronavírus de 2020, as ações dessas empresas, elas não caem com tanta força assim, tá? Por que isso acontece, né? Acontece isso porque são, é o que eu falei, geralmente são ações com bons fundamentos. Então, o acionista, o cara que tem ações dessa empresa, ele se sente seguro em não vender essa empresa. É muito mais fácil dele segurar uma ação com bons fundamentos durante uma forte crise, uma forte baixa, tá? E outra, né, ele está recebendo dividendos mesmo quando o preço da ação cai ou quando o preço da ação não sobe, fica lateralizando. Imagina que você tem uma empresa, uma ação que é boa pagadora de dividendos, caiu com tudo. Se ela continuar pagando dividendos crescentes para você, por exemplo, o que você vai se livrar dela, né? Você tem essa renda passiva que está gerando e você está reinvestindo esses dividendos
comprando as ações dessa mesma empresa a preços baratos, né? Então para que você vai vender, né? Se você confia na empresa, se você sabe que ela é uma boa, por que você vai vender? O reflexo disso é de que os preços não caem tanto, tá? Diferente de empresas swings, mais especulativas, né? Quando o bicho começa a pegar, que eles estouram a galera começa a vender no pânico e o preço da ação vai caindo cada vez com mais força. Isso não acontece com as boas pagadoras de dividendos, tá? Outra vantagem é que geralmente, tá, a gestão é muito mais responsável, né? Como eles se propuseram a distribuir a maior parte dos lucros para os acionistas, então na hora de alocar o capital dentro da empresa, na hora de pegar o dinheiro que sobrou e investir, os caras têm que ser muito bons, os caras têm que ser eficientes e investir naqueles projetos que têm grandes chances de dar um alto retorno com baixo risco, né? Então, geralmente, a gestão mais responsável só acaba dando mais segurança para essas empresas que são boas pagadoras de dividendos. Outra vantagem, geralmente, essas ações são o que eu chamo de amiguinhos dos acionistas, né? Que bonitinho. Pois é, gente, por que eu falo isso? Porque se uma empresa se propõe a pagar uma grande quantidade do lucro em dividendos, é porque ela quer, né, de alguma maneira, né, eu que gosto de pensar isso, de alguma maneira elas valorizam o acionista, né? Porque a gente está lá colocando o nosso dinheiro suado do nosso trabalho, a gente economizou e estamos confiando na gestão dos caras. Pô, eu acho legal os caras terem essa preocupação com a gente, sabe? Ser mais amigável, assim, com os acionistas, ser mais friendly, né? Tem o pets friendly, tem aqui o acionista, shareholders friendly, né? Que seria o termo em inglês aí, né? Então eu acho bacana, tá? Na minha cabeça eu acho que eles acabam dando uma importância maior, tá? Eles se preocupam mais com a gente. É meio que assim, a gente vai pagar uma grande quantidade de dividendos para vocês e vocês, pô, seguram nossas ações aí, confia na gente que, né, se vocês segurarem as nossas ações, o preço tende a subir, né? Quanto menor a oferta das ações no mercado, mais o preço tende a subir. Agora existem as desvantagens também, né? Quais seriam as desvantagens? Geralmente as boas pagadoras de dividendos, elas sobem menos o preço da ação também. Elas caem pouco, mas sobem menos também que as ações de crescimento. E uma outra desvantagem é que tem muita gente que fala, né? Em vez de ficar pagando dividendos pra gente, por que não paga a dívida que tem aí, né? Geralmente, pô, tem empresa que é boa pagadora de dividendos que tem dívidas, né? Mas, gente, é o que eu falei. Se os caras são excelentes gestores, né? Eles sabem o que eles estão fazendo. Se eles não estão pagando dívida e estão preferindo pagar em dividendos, então os caras sabem o que estão fazendo. Eles viram que desse jeito eles têm um maior retorno. Beleza, gente? Então essas são as ações boas pagadoras de dividendos. Agora vamos lá para as ações de crescimento, tá? Que são aquelas que pagam poucos dividendos e que tendem a crescer mais. Então quais são as vantagens? A vantagem é justamente essa, que elas, ao invés de distribuir dividendos, elas pegam lucro e reinvestem no próprio negócio para crescer mais rapidamente. O reflexo disso é que o preço das ações tende a subir muito mais rápido, tá bom? E como exemplo, eu posso citar, né? Vou colocar aí uma figura para vocês, duas ações, uma boa pagadora de dividendos, uma mais de crescimento. Por exemplo, a Engie, que está aí na tela para vocês, é uma ação boa pagadora de dividendos. Você vê que ela valorizou bem nos últimos anos, mas você vê que ela lateraliza um pouco mais, não cai tanto, não sobe tanto, a maior parte do tempo está lateralizada. Já as ações da Lojas Renner, que estão aí no gráfico para vocês, é uma ação, né, de uma empresa mais focada em crescimento, quase não paga nada em dividendos, mas olha o quanto que ela se valorizou nesses últimos anos, muito mais, né? Então, gente, essas são as diferenças, né? Você viu, ó, as ações da Lojas Renner sobem com muito mais força e muito mais vigor aí que as ações de Engie, mas pagam poucos dividendos, tá? E assim, outra vantagem, as ações de crescimento, geralmente, elas estão entre as que mais se valorizaram em determinado período, né? Você pode ver aí, o ano passado, se você for olhar as ações americanas de crescimento aí, né? Só para mudar um pouco, você vai ver lá, você tem a Apple, Amazon, Tesla, Facebook, né? A Apple paga dividendos aí, né? Acho que tá virando uma boa pagadora de dividendos. Mas ela nem sempre foi assim, né? Ela passou um bom tempo sem pagar dividendos. Ela chegou num ponto que está mais madura e agora você está começando a pagar dividendos, tá? Então você vê aí que geralmente as ações de crescimento vão estar entre as mais tops de valorização, tá bom? E outra coisa, né? Ações de crescimento, se tudo der certo no plano delas, se de repente elas crescerem, se tornarem líderes no seu mercado, conseguirem se estabelecer no mercado de atuação como uma das mais fortes, se tornarem fortes geradoras de caixa com uma receita recorrente, segura, e se tornarem boas pagadoras de dividendos, aí é bacana, né? Porque aí você conseguiu pegar o melhor dos dois mundos. Você pegou uma forte valorização, né, de uma empresa que pagava pouco de dividendos, mas que conseguiu crescer.
até a maturidade, e lá em cima, que você já está com um belo lucro no bolso, você vai começar a receber gordos dividendos dessa empresa, que hoje, né, depois de tantos anos, ela conseguiu se consolidar no seu mercado e se tornar, né, de crescimento para uma boa pagadora de dividendos. Mas aí a gente tem algumas desvantagens que a gente tem que deixar bem limpo aqui para vocês, tá? Desvantagens de ações de crescimento. Então tá. Geralmente, né, elas sobem com mais força, mas elas também caem com mais força, né? Não sei se você se lembra no gráfico de loja C, né? Vou colocar de novo aí. Você pode ver o quanto que ela caiu na crise do coronavírus, ainda não se recuperou, tá bom? Mas você vê que ela oscila muito mais que as ações da Engie, por exemplo, tá? Então é aquilo que a gente falou, né? As ações de crescimento, elas sobem mais, mas elas também caem com mais força. Você tem que ter, né, mais estômago para aguentar essa queda. Outra desvantagem é que geralmente essas empresas que são de crescimento, elas querem crescer a qualquer custo e elas se endividam pra caramba, né? Elas tomam dívida mesmo, sem medo de ser feliz, para crescer cada vez mais rápido, inclusive do que a concorrência, né? E numa crise, se essa dívida não estiver sendo bem administrada, elas podem se ferrar aí, né? Então tem que sempre ficar de olho na dívida dessas empresas de crescimento, tá bom? Outra coisa, o risco, né, uma desvantagem de se investir em ações de crescimento é caso o plano delas não der certo. E se de repente ela não crescer? E se de repente a ação cair ou ficar lateralizando e demorar para subir? Né? Aí você fica sem nada, porque elas quase não pagam dividendos ou não pagam e você fica, né, sem ter um retorno bom que você queria. Né? E nesse caso não seria legal ter ações de dividendos ou de crescimento. Certo, gente? Então agora que a gente já deixou bem claro as vantagens e desvantagens de cada um, vamos para o que interessa. Vamos ver aqui se realmente vale a pena investir em dividendos ou se é melhor investir em crescimento agora no começo, né, da sua jornada na Bolsa de Valores, tá? Mas antes de começar, vamos deixar bem claro aqui quais são as grandes vantagens, o grande poder do reinvestimento dos dividendos, né? Porque não sei se ficou claro para você, mas investir em dividendos é justamente isso. Investir em ações que pagam bons dividendos, receber esses dividendos e reinvestir comprando mais ações da mesma empresa para ter um crescimento exponencial. Tá? Então agora eu vou mostrar algumas figuras para vocês verem o poder desse reinvestimento dos dividendos. Então, gente, aqui eu trouxe um estudo para vocês, tá? Não tinha estudo em português, então eu resolvi trazer um lá de fora que tem uma amostra muito maior, tanto de tempo quanto de quantidade de ações, tá? Então esse gráfico mostra a diferença, né, da performance do S&P 500 aqui no branco, sem ter os dividendos reinvestidos, sem considerar o reinvestimento dos dividendos, e aqui em verde, considerando o reinvestimento dos dividendos. Então você vê que é um estudo bem longo, né? Com uma amostragem bem grande, vem desde 1972 a 2021 aqui. Né? Aqui, ó, e aqui tá a fonte, tá? wealthcorner.com, tá bom? Um estudo muito interessante e que mostra aqui que $1.000 investidos aqui teriam se tornado $39 mil sem o reinvestimento dos dividendos, e aqui, com o reinvestimento dos dividendos, teriam se tornado $131.100, ou seja, o autor chegou à conclusão que 70% do retorno total do S&P 500 foram por causa dos dividendos. Olha o poder do reinvestimento dos dividendos. E aqui, só para não falar que eu não dei nenhum exemplo brasileiro, aqui eu vou colocar para vocês a diferença na rentabilidade de um fundo imobiliário que é o HGLG11. Então olha só, isso aqui, né, eles que divulgam, você vê aqui, ó, que o azul clarinho é o ganho de capital de HGLG11, é só o valor da cota sem reinvestir. Tá? E você vê que, ó, de 2010 a 2021 agora, só o valor da cota perdeu tanto para o CDI, que é esse roxo, quanto para o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Mas quando você considera o reinvestimento daqueles dividendos mensais que eles pagam, né, você vai ver esse gráfico azul escuro. Olha o quanto que a HGLG11 conseguiu se valorizar com o reinvestimento dos dividendos. Né, você vê até que a rentabilidade foi de 411,6% para um fundo imobiliário. Cara, isso é animal, é show de bola, é fora da curva. Simplesmente porque a pessoa aqui reinvestiu os dividendos. E agora eu vou mostrar um gráfico que vai revelar se realmente vale a pena investir em ações de crescimento, que nem meu amigo quer fazer, ou se vale a pena ter alguma coisa de ações de boas pagadoras de dividendos na sua carteira. E para isso, eu fui lá e busquei um estudo americano também, de novo, porque não tinha nada nacional brasileiro e eu não sei fazer essas coisas. E mesmo soubesse, dá muito trabalho, né? Um estudo que vem desde 1972, feito pelo Ned Davis, até 2015, na verdade, tá? Não foi muito longo, tá muito, é o mais atual que eu achei, tá? Mas aqui, ó, vamos lá, você vê que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de ações, sendo que esse azul claro seriam qual? As ações que pagam dividendos crescentes
E esse aqui, o azul mais escuro, são as ações que pagam bons dividendos, né? O verdinho são ações que não tiveram mudança na política de dividendos. O laranja aqui seria o S&P 500. E aqui, esses dois últimos aqui, esses dois que estão aqui embaixo, são as ações que não pagam dividendos ou as ações que pagavam dividendos e pagaram de pagar. Gente, não. Olha isso. Olha a diferença entre as empresas que pagam dividendos crescentes e boas pagadoras de dividendos para as empresas que não pagam dividendos e para as empresas que cortaram os dividendos. Gente, não, sério. 1 minuto de silêncio para as empresas, para as pessoas que não pagam dividendos. Gente, olha que humilhação. Isso é humilhante, gente. Tá? Aqui ele está simulando $100 investido, lógico, em 72 até 2015. Vai dar, porra, 50 anos, 40 e poucos anos, né? Mas tudo bem. Muito antes disso, as empresas de ações que pagam ações dividendos crescentes já estavam se distanciando daqui, né? Olha, $100 se transformou em 291 para quem não pagava. No S&P 500 se transformou em 2.133. E aqui, nas boas pagadoras, né, e nas que pagam dividendos crescentes, olha o quanto que se valorizou $100. Gente, é humilhante isso aqui. Não tem como ignorar os dividendos. Tá bom? Olha a diferença disso aqui para o S&P 500. Vai dar quase 3 vezes de diferença. E olha para as empresas que não pagam dividendos ou empresas que pagar dividendos. Tá? É por isso, gente, que quando tem uma ação que paga dividendos e fala que vai parar de pagar dividendos e não fala quando vai retomar, eu vendo. Eu fiz isso já. Tá? Já vendi empresa assim porque, olha, eu tenho medo disso acontecer. Isso aqui a $100 virou $69. Pelo amor de Deus, né? Isso não pode acontecer. Tá bom, gente? Enquanto que, né, essas empresas que pagam dividendos crescentes são empresas que, às vezes você olha o dividend yield nem é tão alto. Só que quando você olha o histórico, você vê que o dividendo por ação tem aumentado. Pouco, mas tem sempre aumentado consecutivamente sem nenhum ano de falha. Tá? E qual que é a consequência disso? A consequência é que o preço da ação vai subindo junto. Né? Porque eles não pagam grande parte do lucro, mas vai pagando cada vez mais, vai lucrando cada vez mais, pagando cada vez mais dividendos. E olha o resultado, tá? Legal, né, gente? Então esse é o estudo que eu queria apresentar para vocês. Eu acho que ficou bem claro, né? Deu para concluir que é sim de bom tom, vamos colocar, é totalmente indicado você ter ações boas pagadoras de dividendos na sua carteira, mesmo que você esteja começando hoje, mesmo que você esteja em fase de acumulação de patrimônio. Tá? Eu sei que é legal você ver uma Tesla, uma Apple, multiplicando 6 vezes a Tesla, né? Mas você vê que, mas isso foi um ano, tá? Às vezes no longo prazo não vale a pena. Tá? Às vezes de você ir lá mais devagar, sabe? Mas consistentemente recebendo dividendos, reinvestindo dividendos, você chega mais longe no long run, no longo prazo, aí no final, né, de chegada, que é onde a gente quer chegar. Tá bom, gente? Então esse era o estudo que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E uma outra dica final que eu quero dar para vocês aqui é que dá para você acelerar todo esse processo de crescimento do seu patrimônio com segurança. E como que você faz isso? Simples, você só precisa fazer uma coisa: comprar ações, tanto boas pagadoras de dividendos quanto de crescimento, a preços baratos, quando elas estiverem baratos. Porque assim você consegue melhorar o seu retorno tanto com ganho de capital quanto com o recebimento de dividendos. Você vai ganhar muito mais em relação ao capital que você vai investir. Ah, Bruno, mas é muito difícil fazer isso, é impossível, eu não sou profissional, não quero ficar o dia inteiro com operações. Eu sei, nem eu também não sou profissional. Caso você não saiba, eu sou dentista e eu nunca fiz economia, então eu não tenho nenhum vício, não tenho nenhuma vontade de ficar estudando tudo que esses caras estudam. Por isso que eu fui lá e arranjei um jeito, sabe, mais fácil, mais tranquilo, mais simples de comprar ações de boas empresas a preços descontados, né, identificar esses tipos de oportunidade com mais rapidez. E se você quiser saber como você pode fazer isso, então é só clicar no link aqui da descrição e assistir o vídeo que eu preparei para você, tá? Não dá para explicar tudo aqui, senão fica muita coisa, eu já passei do meu tempo. E enfim, eu vou terminando por aqui, tá bom? Se você quiser saber como comprar ações de boas empresas, pagadoras de dividendos ou de crescimento a preços baratos, clica aqui no link da descrição que eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso aí, gente. Se você gostou, por fim, clique aqui no like, não esquece de dar o joinha, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal aqui do lado ou aqui abaixo, ativando o sininho das notificações para não ficar fora de nenhuma outra oportunidade de vídeos que eu for mostrar aqui para vocês. Beleza, gente? Então a gente vai ficando por aqui, a gente se fala no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.